e a vinheta que a gente gosta roda agora. Eleições 2022. Vamos de pesquisa, porque tem uma nova do grupo BTG Pactual, da FSB Comunicação, arte na tela, que mostra inclusive as intenções de votos dos brasileiros entre os dias 2 e 4 de setembro. Vamos então aos números. 42% das intenções de voto vão para Lula, 34% para Jair Bolsonaro, 8% Ciro Gomes, 6% Simone Tebet, 1% Pablo Marçal, 1% Vera Lúcia, 1% Soraya Tronic. Temos a segunda página, Edu, com os outros candidatos e suas intenções de votos. José Maria Imael, com nenhum por cento. Luiz Felipe Dávila, Sofia Manzano e Leonardo Péricles, também com 0%. 3% não sabem ou não responderam essa pesquisa e 3% não votarão em nenhum dos candidatos. Num possível segundo turno, Lula aparece com 53% e Jair Bolsonaro com 40%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o registro BR-01786/2022. E essa margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. Um outro ponto levantado justamente por essa pesquisa pelo grupo BTG-FSB é sobre a opinião dos eleitores em relação à economia do país. Os brasileiros estão mais otimistas em relação ao levantamento anterior. Em abril deste ano, 62% acreditavam que o Brasil vivia uma crise econômica. 5 meses depois, 49% defendem que a situação financeira do nosso país está sob controle. Inclusive, falando um pouquinho de economia, esse é o tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora no site da Jovem Pan News, para você correr no site da PAN, votar, participar, dar a sua opinião. Eu quero saber se você está aprovando a situação econômica brasileira, a atual situação econômica. Você aprova ou reprova? 92,31% até agora estão dizendo que aprovam, 7,69%, agora aumentou um pouquinho, 8,2% está dizendo que não aprova. Temos aí pouco mais de 120 participantes. A gente quer até o final do programa aumentar bastante esse número, então corre agora, para tudo que você está fazendo, vai no site da Jovem Pan News, vota e participa, certo? Temos o nosso time hoje, Edu, coloca na tela: Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, nosso Fábio Piperno e Jorge Serrão. Ótima tarde de segunda-feira, ótima semana para todos vocês. Consta, eu quero uma análise aí sobre essa pesquisa que a gente divulgou. Esse levantamento econômico também é importante, mas eu estou com uma dúvida. A candidata que mais cresceu nessa pesquisa foi a Simone Tebet. Por quê, hein? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu não acredito muito nesses números, né? A Simone Tebet, segundo a bolha midiática, foi a melhor naquele debate lá da Band, né? Porque puxou a cartada de vítima, de mulher. Isso não convence a população em geral, que está preocupada com outras agendas. O BTG Pactual, que financiou essa campanha, nós temos sempre que lembrar, a título de ressalva, que o André Esteves era muito próximo da turma do PT, do Guido Mantega, que foi ministro do governo Lula e Dilma, e por aí vai. Então, achar que o presidente Bolsonaro pede para todos no segundo turno, né, até para Simone Tebet, me parece realmente um delírio, uma utopia de quem realmente odeia o presidente e quer sonhar com uma alternativa, né? Não é crível isso, na minha visão. Nós estamos muito perto aí do 7 de setembro e eu acho que a gente vai ter um termômetro muito, muito mais relevante do que essas pesquisas esquisitas. Nós vamos ver o tamanho desse 7 de setembro, vamos poder comparar com o 7 de setembro do ano passado, que já foi grande, e aí a gente vai ver realmente essas pesquisas que mostram Lula com 50 e poucos por cento, Bolsonaro com 40% no segundo turno. No primeiro turno, Bolsonaro com 30 e pouquinhos, né? E já Simone Tebet e companhia crescendo. Isso aí não é, repito, crível. Vamos ter uma palhinha de 2 de outubro, agora essa semana, no 7 de setembro. Piperno, nessa pesquisa específica, o Bolsonaro caiu, Lula caiu e a Simone Tebet justamente foi a que mais se beneficiou. Aparecem também com 1% a Soraya Tronic, do União Brasil. Como é que você viu esses novos levantamentos aí? Boa tarde, Paulo, colegas. Na verdade, esse levantamento ele não traz tanta novidade em relação aos anteriores, né?
a gente, por mais que a turma chapa branca esperneie em relação a algum crescimento da Simone Tebet, é fato que todas as pesquisas antes da Sabatini e Debate, enfim, Sabatina Globo e Debate Band apontavam a Simone com 2, 3. Hoje, a Simone tem de 5 a 6. Então, a gente pode discordar da argumentação dela, a gente pode não concordar com os argumentos lá que ela puxou e tal, mas o fato é que, do ponto de vista da estratégia, deu muito resultado. Ela, que é alguém que normalmente votava com as pautas do presidente Bolsonaro, e é importante a gente destacar isso. A senadora Simone Tebet votou em 86% das vezes com as pautas do presidente Bolsonaro. Mas, nessa campanha, ela consegue se descolar. Ela já havia acontecido isso na CPI da Covid e agora ela puxa uma pauta, ela acrescenta também uma pauta identitária ao todo, digamos, a toda a argumentação econômica que ela já tinha, que não é muito diferente daquela do governo. Simone Tebet é uma mulher, aliás, tem como, inclusive, grande mentora na sua área econômica a Helena Landau, que é uma privatista, que é uma pessoa que tem uma cabeça parecida com a do ministro Paulo Guedes em relação, por exemplo, ao tamanho do Estado. Então, ela junta isso mais uma pauta identitária, o que faz dela uma personagem, uma candidata um pouco diferente. Agora, veja, em relação, por exemplo, ao Pactual está patrocinando essa pesquisa, a gente não pode esquecer que o Banco Pactual também é aquele que arrematou a carteira de crédito do Banco do Brasil no final de 2020, pagando algo muito abaixo, pelo menos na avaliação de gente séria, muito abaixo do preço de mercado. Arrematou essa carteira de créditos por 371 milhões de reais, algo avaliado à época em 2,9 bilhões. Então, veja, também não é, digamos, uma instituição hostil ao governo, muito pelo contrário. Então, mais uma vez, a gente vê um outro resultado de pesquisa, mais ou menos coincidindo com os anteriores. Repito o que eu disse na semana passada, todas as pesquisas presenciais dos grandes institutos apontaram o Bolsonaro com 32%, Lula naquela faixa de 44%, 45%. As pesquisas feitas pelo telefone, como essa, apontam de 34% a 36% para o presidente Bolsonaro e essa faixa de 42%, 43% para o Lula. Ou seja, nenhuma novidade. Serrão, o 7 de setembro do ano passado foi muito grande. Nós, inclusive, aqui fizemos uma cobertura na Jovem Pan News, me lembro muito bem disso. Na quarta-feira teremos também cobertura especial daqui, mas o meu ponto para você é o seguinte: você não acha que esse 7 de setembro pode ser menor do que foi no ano passado? Saudações, meus amigos e amados haters. Talvez não. Talvez em São Paulo, porque você não terá a presença direta do presidente Jair Bolsonaro. Pode ser que por um risco, um clima não colabore, você tem aí no meio do caminho uma greve de metrô, como está chegando a ser aventada, possa diminuir a quantidade de gente. Mas mesmo assim, a previsão é de muita gente na Avenida Paulista. Inclusive porque nesse dia também haverá vários outros eventos em celebração ao 7 de setembro. Quem não quiser ir à manifestação poderá ir, por exemplo, à parada, que vai ser lá perto do Museu do Ipiranga. Então, tudo diferente, vai ser um dia de festejar e de se manifestar. Quem vem para essa manifestação, e aí esse é o grande ponto que a gente tem que debater, até meu artigo de hoje no site da Jovem Pan trata exatamente disso. Quem vem para essa manifestação não vem apenas para fazer campanha para Jair Bolsonaro. Esse é um erro de avaliação crasso, pensar que essa é a motivação de quem vem para a manifestação. Na verdade, as pessoas vêm para exaltar patriotismo, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, e acima de tudo, será um grito pela liberdade, um respeito à legalidade, à legitimidade e o respeito às leis no Brasil, à legalidade. A legalidade no Brasil vem sendo afrontada duramente pelo sistema do crime institucionalizado e também é lamentável que a gente tenha que dizer isso, mas o poder judiciário está sendo leniente
não está punindo quem deveria e está aplicando punições para quem não merece. Então, esse ponto está sendo percebido pela população. Nunca tivemos um desgaste tão grande do Poder Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom para a institucionalidade. Então, quem vai à rua no 7 de setembro tem uma responsabilidade muito grande, não de ficar falando mal dos outros, ou de alguém, ou de um ministro específico do Supremo. O objetivo é, temos que ter a reconstrução do equilíbrio institucional e pregar legalidade para esse país. Precisamos de uma nova cadeia da legalidade. O Leonel Brizola, na década de 60, criou a cadeia da legalidade para garantir o mandato do seu cunhado, o então presidente João Goulart. E hoje nós precisamos de uma cadeia da legalidade para defender, sim, o respeito à lei com legitimidade no Brasil. E não esses abusos, essa impunidade e essa injustiça que está craçando por aqui. Então, é isso. Essa é a motivação de quem vai para a rua para o 7 de setembro. Então, pode ser que só um clima muito ruim, muito frio, muita chuva, greve, vai tirar a gente da rua. No Rio de Janeiro pode ser o contrário, porque lá o presidente da República vai estar lá. Então, lá, além da motivação cidadã, você vai ter festejo militar e vai ter o povo para a sua manifestação política habitual. Então, lá no Rio vai ser mais gigantesco do que em outros tempos. E contando que no Rio de Janeiro você tem a cidade lotada por causa do Rock in Rio. Vai ser parada de doido. Muito bem. Cris, eu quero uma análise sua sobre esses dados da pesquisa que a gente trouxe aqui e também as expectativas para quarta-feira. Os dados da pesquisa, eu acho, não tenho muito a acrescentar em relação ao que o Constantino já falou. A gente tem sempre essas dúvidas, né? Mas estava olhando aqui quanto que cada um caiu, quanto que cada um subiu. Lula tinha 43, caiu para 42 em relação ao mesmo instituto de pesquisa, a comparação da pesquisa divulgada hoje e a anterior. Então, Lula caiu 1 ponto, Bolsonaro tinha 36, caiu para 34, caiu 2. Ciro tinha 9, caiu para 8, caiu 1. E Simone tinha 4, subiu para 6, subiu 2. Mas eu ainda acho tudo muito preliminar e realmente tenho todas as ressalvas. O próprio Piperno aí agora faz uma ressalva em relação ao BTG especificamente, por ser um banco, por ter outros interesses, enfim, a gente vem fazendo essas ressalvas em relação a praticamente todos os institutos de pesquisa. Tem instituto de pesquisa ligado a jornal que está aí há quase 4 anos disparando todo tipo de impropério contra o presidente da República e desinformando a população, porque omite fatos que são importantes quando eles são bons para o país e, portanto, subiria a avaliação do presidente Bolsonaro. E coloca uma carga pesadíssima em qualquer deslize, como se aquilo fosse o pior problema da República, comparável, inclusive, com a corrupção histórica que a gente viveu na era PT. Então, realmente, tem alguns institutos de pesquisa que a gente fica muito pé atrás por motivos vários. O que me chama a atenção é que eles continuam dando vitória para o ex-presidente Lula no segundo turno, né? Os outros não vamos nem falar, porque eu nem entendo por que esses institutos de pesquisa, a essa altura, estão querendo saber de segundo turno com quem está lá atrás na avaliação do primeiro. Então, para que fazer essa pergunta para as pessoas? Eu acho que é realmente para seguir na onda do desinformar. Em relação à questão da economia, acho que vale a pena comentar que a percepção do brasileiro, também mostrada nessa mesma pesquisa, está alinhada com o que está acontecendo. Os números da economia estão melhorando, desemprego caindo, inflação caindo, preço do combustível caindo, as pessoas começam a sentir isso e mudar a sua avaliação do governo. Achei bem importante que caiu 11% o número de pessoas, né, o percentual de pessoas que acredita que a gente, nesse momento, está vivendo uma crise econômica. Claro que cada um avalia conforme a sua situação de momento, mas na última pesquisa eram 62%, agora 51% dos brasileiros achando que a gente está no meio de uma crise econômica. E dobrou o número de brasileiros que estão confiantes na economia, subiu de 5% para 10%, é muito pouco ainda. Aí tem uma parcela grande aqui que eu acho importante de falar, que antes eram 32%, agora 35% os que avaliam que o Brasil está em crise, mas acham que está conseguindo superar. Então, veja, a parte da economia é importante porque isso vai refletir nas próximas semanas também nas intenções de voto. A gente sempre fala isso, que o brasileiro avalia, na verdade no mundo inteiro, né? A pessoa avalia como está a sua vida no momento para escolher se decide votar em quem já está no governo ou em algum outro que venha prometendo alguma mudança. Em relação ao 7 de setembro, o que eu queria comentar é que eu também estou
em viagem, eu estou no Rio de Janeiro hoje, cheguei ontem, e hoje cedo no café da manhã fiquei impressionada, não só por aquilo que o Constantino, a Ana Paula sempre apontam, porque a gente parece que virou celebridade, é uma coisa impressionante como a gente não consegue caminhar. Eu lá em Curitiba mesmo, eu saio pouco de casa, mas quando saio também acontece isso, e sempre que eu estou em outras cidades, a gente não consegue caminhar, não é uma coisa de idolatria, é uma gratidão, as pessoas fazem questão de nos abraçar e de nos dizer muito obrigada, você é minha voz. Então é muito impressionante esse despertar do brasileiro. E aí, sobre as manifestações, um rapaz hoje aqui no café da manhã, eu esqueci o nome da cidade, mas ele é do interior de Minas, diz que a cidade dele está a 150 quilômetros de Brasília. A cidade tem 80 mil habitantes. Ele disse que no ano passado saíram 3 ônibus para Brasília e esse ano são 10 ônibus. De 3 para 10. Faça a conta aí, imagine o que está acontecendo Brasil afora. Pediu, Serrão, por favor. Sim, sobre essa pesquisa tem um número nela que me preocupa, eu tenho chamado a atenção para isso. Tem quase 30% dos consultados que estão demonstrando pouco interesse pelo processo eleitoral. Esse número, a essa altura do campeonato, faltando menos de um mês para a eleição, é um número altamente preocupante. E a gente refaz o nosso apelo para que você, eleitor, compareça à eleição, que você escolha os 5 candidatos nos quais você vai votar. O presidente da República, o governador de estado, seu deputado federal, seu senador e seu deputado estadual. Escolha, não se omita nesse processo eleitoral. Siga o belo exemplo da população chilena nesse final de semana que foi em massa votar. Claro, foi obrigada, mas eles foram lá e compareceram e derrubaram a proposta de nova Constituição que foi sequer bem discutida na sociedade chilena. Então, vamos exercer a cidadania, porque isso faz bem para a construção da democracia. Não se omita. Como é que as pessoas estão te abordando na rua, Piperno? Tem de tudo, né? Gente que, enfim, critica, gente que gosta. Tem uma sensação bacana, também que você sente também a pulsação de uma forma mais próxima, né? Agora, eu só queria chamar a atenção para alguns dados em relação a essa pesquisa da empresa FSB, que eu conheço bem, um grande grupo de comunicação seríssimo, tem contas de grandes grupos privados e de governos, inclusive o federal, e o BTG, como lembrou o Constantino, de fato, é um banco que tinha boas relações com os governos petistas, como tem ótimas relações com o atual, a ponto de recentemente, então, ter feito um bom negócio lá com o Banco do Brasil. Para o mercado, surgiu a oportunidade, ele vai. Mas eu queria chamar a atenção para alguns dados. Vejam, na segmentação da pesquisa, tem a questão dos grupos religiosos. Curiosamente, Lula e Bolsonaro, eles têm exatamente os mesmos percentuais em ordem invertida. Enfim, o Bolsonaro tem 47 a 30 no grupo evangélico, no grupo que se declara evangélico. Lula tem exatamente os mesmos 47 a 30 entre os católicos. Agora, há uma grande diferença realmente entre o eleitorado feminino. 29% declaram voto no presidente Bolsonaro, 44% no ex-presidente Lula. E nesse segmento, então, a Simone Tebet tem 7%, que é a melhor marca que ela registra em todos os estratos pesquisados. Quer rebater, Constant? Por favor. Não, bom, vamos assumir que os números retratem a verdade, né? Algo que é bastante discutível. Você acreditar que o católico que está atento, né, à verdadeira agenda oferecida pelo PT, eu não vou nem falar que a Janja postou coisa aí, apagou, não precisa nem entrar por aí, né? Que parece que o Lula deve ter ficado desesperado, porque era coisa de, enfim, macumba, não sei, mas o fato é que o católico que está atento, e não é, obviamente, adepto da teologia da libertação, que é uma excrescência que foi expugnada, expulsa da Igreja Católica, né, porque era um casamento forçado entre Jesus e Marx, onde Marx entrava com 99,9% e Jesus com uma pátina de catolicismo, a turma tem que explicar por quê. Porque tem uma preferência por Lula se a pauta do PT é banalizar o aborto,
se a pauta do PT é ideologia de gênero, e por aí vai. Quer dizer, que raio de católica é esse, né? A gente poderia questionar. Na verdade, Paulo, nós tivemos, e é muito bem lembrado pelo Serrão, sim, um outro termômetro agora na América Latina. O povo chileno é um povo tido como mais conservador. Aí tiveram lá aqueles incêndios que a turma radical aplaudiu, o Sebastião Pinheira foi meio tucano ali, não soube lidar com isso, e aí ganhou esse marxista lulista aí do Boric, né? Esse que quer unir o continente contra o golpista do Bolsonaro. E vieram com uma nova Constituição para votar. E, para desespero de Mônica Bergamo, de Marcelo Lins e esses jornalistas aí da mídia brasileira, né, deu um retumbante rechaço. Né? Não quiseram essa Constituição socialista, né? Com ideologia de gênero, com blá, blá, blá originalista dos povos originais, com igualdade de gênero no Estado e blá, blá, blá. Toda essa agenda aí da esquerda. Né? Ali nós tivemos um termômetro. De novo, as pesquisas erraram por 20 pontos. Tá em empate técnico. Deu 60 e tantos a 30 e pouquinho. Então, assim, de novo, nesse exemplo do Chile de ontem, nós tivemos o exemplo do fracasso das pesquisas, de um povo conservador que é engambelado de tempos em tempos, Michelle Bachelet, antes que o Piperno puxe da cartola os esquerdistas, é verdade, já votaram em muita esquerda. Em 8 eleições, 6 vezes elegeram esquerda. 6. A Constituição ainda era Pinochet. Isso. E aí, com esse slogan, né, meu Deus, que vergonha, a Constituição da era do Pinochet. Rechaço, 60 e poucos % rechaço. Você pediu, Serrão, por favor. Apenas para lembrar isso, né? Esse detalhe é fundamental e essa lição vale para o Brasil. Não se muda lei na marra. Não se faz uma transformação legislativa sem o debate popular. A nossa Constituição de 88, eu gosto de lembrar disso, essa Constituição não foi referendada pela população. É uma falha gravíssima dessa Constituição nossa, que já foi emendada 122 vezes e que precisa passar por uma revisão. Pena que o período eleitoral não deu tempo para uma discussão ampla sobre esse tema, mas a nossa Constituição, muito remendada, não responde mais à realidade do Brasil de hoje. Precisamos de uma nova Constituição, mas para isso tem que ser um debate longo, correto e calmo e depois com toda a confirmação popular se tem que mudar e como tem que mudar. Muito bem, são 5 horas e 23 minutos. Coloca o resultado parcial na tela para mim, Edu, da nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News, que está questionando a vocês sobre a situação econômica do nosso país, se vocês aprovam ou se vocês reprovam essa mesma situação. Por enquanto, temos aí um resultado de aproximadamente 92% que aprovam e 8% que não aprovam. O site da Jovem Pan está esperando a sua participação, a sua visita lá, jovempan.com.br. Vota lá, ao longo do programa eu trago mais resultados parciais, certo? Eu não sei se você me pediu, Cris, eu pedi. Mas você pediu, Piperno? Vou dar a palavra primeiro para a Cris, em seguida para você. Vamos lá. Na verdade, não pedi tempo, não, mas eu acho que vale um comentário. Eu estava lendo uma notícia aqui, agora recente, que TSE, a ministra Carmen Lúcia, mandou o deputado Eduardo Bolsonaro excluir posts sobre Lula apoiar a invasão de igrejas. Aí a gente está nessa guerra jurídica, né, da campanha eleitoral, isso vai ser assim, vai ser pior, acho que a cada dia, mas ele tinha afirmado que o ex-presidente apoia a invasão de igrejas e perseguição a cristãos. Eu não sei exatamente o que foi escrito no tweet, são os tweets dele que ela pede para excluir publicações em redes sociais, mas a gente sabe, né? E aí só retomando o que o Constantino falava dos católicos, né? Os católicos estão acompanhando o ex-presidente Lula desde o governo dele, desde os governos passados, desde os governos Dilma, que o sucederam por imposição de Lula, né? Foi Lula que escolheu Dilma. Sabemos tudo o que aconteceu, acompanhamos e não esquecemos. E mais recentemente, invasão de igreja em Curitiba, por um vereador do PT, a gente sabe muito bem o que as lideranças do PT e o ex-presidente Lula falaram, a passada de pano, a passadinha de mão na cabeça, coitadinho, uma vítima da sociedade, aquele discurso de sempre, né? Então, as pessoas estão atentas a isso e isso vai vir com força nas urnas, eu tenho certeza. Fala, Piperno. Não, em relação primeiro ao Chile, né, de fato, foi uma derrota fragorosa e ainda bem, né?
essa Constituição, esse texto constitucional, ele tinha uma série de abusos que tampouco a esquerda tradicional apoia. Isso aí encheram lá de ficção e, inclusive, o próprio presidente do Chile tinha um pé atrás, até porque tem a história lá das plurinacionalidades e tal, que é como se o Chile passasse a ter várias nações dentro do mesmo Estado. Uma coisa absurda, uma coisa, enfim, nonsense. Pô, o Piperno está quase transformando numa vitória do Boric, é isso mesmo? Não, não é isso não. Agora eu quero dizer para você uma outra coisa, Constantino. Todas as pesquisas que eu vi apontavam uma derrota desse texto. Agora, o Chile, em 8 eleições desde a redemocratização, em 6 ele elegeu Concertación e agora o presidente, enfim, Boric. Ou seja, em 75% das vezes, o Chile votou à esquerda. E só elegeu um personagem de direita até hoje, que foi o Piñera, que se elegeu 2 vezes. Aliás, um homem da direita tradicional, que rechaça, por exemplo, o Pinochet. Então, eu acho que é claro que esse texto constitucional é algo muito fora da curva e fez bem o povo chileno em recusá-lo. Muito bem. Costa, quer falar para fechar esse assunto? Não, eu adoro as piruetas pipérnicas. Inclusive, né? o Ciro hoje bateu nisso. O Piperno está quase transformando a derrota numa vitória do Boric. Agora, não é o que dizia, por exemplo, a petista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Mas dizia que ela não é chilena. A contagem está sendo eletrizante e vamos enterrar em letras garrafais a Constituição do Pinochet. O Marcelo Lins, o psolista da Globo News, idem. Né? Vai vencer agora, vamos ter que ser mais pacientes para as mudanças profundas da sociedade. Então, uma coisa é o discurso anterior, depois vem as narrativas pipérnicas. Vai ser instalada uma outra constituinte, Constantino. E dá um jeito de passar pano para a derrota da esquerda. A história não terminou. A história não terminou. Derrota. Vai ser convocada uma outra constituinte. Isso é outro ponto, O Piperno toca num ponto importante para a gente lembrar. Como é que funciona a democracia para a extrema esquerda? Faz plebiscito até o povo, abre aspas, acertar o resultado. No Brasil fizeram plebiscito sobre desarmamento, o povo disse não, e mesmo assim os governos seguiram com o desarmamento de qualquer forma. Então, agora no Chile, está todo mundo dizendo, beleza, vamos preparar mais uma. Eles vão até conseguirem aquilo que eles desejam, não o povo. Não são eles, então, a esquerda, é o Congresso que vai decidir, Constantino. A esquerda adora a democracia, só não gosta mesmo do povo. Você pediu, Serrão? Só para resumir a lição dessa história, né? Porque quem não é chileno e quem não entende de Chile, nessa história da pesquisa aí, nessa história do plebiscito, tomou uma chinelada.